A Tati come papel. Eu sou uma traça. Quando eu falo assim, nossa, você é uma devoradora de livros, é verdade. Literalmente. Ela devora livros mesmo. A gente resolveu falar sobre ideologia. Ideologia, eu quero uma pra viver. Você lembra do clipe dessa música? Era cafonésima, aparecia várias coisas. O smile e o símbolo do paz e amor e não sei o quê. Não, mas eu acho absurdo, eu já vou entrar no assunto. A música não faz sentido. Quando ele fala ideologia, eu quero uma pra viver, ele está pressupondo que é possível viver sem uma ideologia. Então, mas não é possível viver sem uma ideologia. E assim entramos no assunto de hoje. Entramos no assunto de hoje. O que é ideologia? A gente tem algumas definições de ideologia. Uma delas se refere à ideologia como um óculos no qual você lê o mundo, né? Ideologia é uma visão de mundo aceita e praticada e concebida por um certo grupo de pessoas. Não tem uma ideologia individual. Em geral, as ideologias elas já vêm com... É uma coisa cultural, inclusive, né? Acho que a gente pode falar isso, né? Mas, de qualquer maneira, a ideologia é sinônimo de conjunto de ideias. As ideias podem vir de muitos lugares. Podem vir da sua família, podem vir da sua cultura, pode vir das coisas que você... da sua religião, das coisas que você lê, que você escuta, da sua escola, de 1000 lugares. E aí tem outra acepção, vai tratar a ideologia como uma estratégia para legitimar alguma forma de dominação. Então, isso fica muito claro quando a gente começa a perceber as ideologias que tem por trás dos filmes, por exemplo. A ideologia que tem por trás de uma comédia romântica. Você vai encontrar o amor da sua vida, mas vai ter algum percalço, mas no fim você vai conseguir ficar com o amor da sua vida, vencendo os percalços, isso vai fortalecer o amor de vocês, e como se você fosse encontrar aquela pessoa e é só aquela pessoa, e você está predestinada a isso. Isso tudo é ideologia. O que acontece é que, em geral, a gente tem uma naturalização da ideologia. A gente lê o mundo como ideologia como se fosse um fato dado, como se o mundo fosse assim mesmo e não uma construção a partir de uma ideologia. Mesmo o fato de que crianças têm que ir para a escola para ser alfabetizada é uma ideologia. Que as aulas vão ser de tal jeito, com 45 minutos, é uma ideologia. Que tem que usar uniforme. Que tem que usar uniforme é uma ideologia. Que a sala tem que ser retangular. Sim, é tudo ideologia. É muito difícil a gente ler o mundo sem ideologia. Se você entende a ideologia como um conjunto de valores que você tem, como se fosse os óculos mesmo, com que você lê, interpreta o mundo, é uma coisa. Porque é meio impossível você olhar para o mundo sem isso. São os olhos com que você olha o mundo que vem da sua história, da sua tradição e do seu ideário. Nessa segunda acepção, a ideologia é uma estratégia de dominação na qual você coloca uma máscara que disfarça a realidade, de forma que seria possível você tirar essa máscara para enxergar aquilo que é o real. O real. Entende? Mas o que é o real, não é mesmo? Quando um certo grupo reivindica uma escola sem doutrina, ou fala que os professores estão doutrinando as crianças para serem comunistas, por exemplo, ou para serem gaysistas, ou para serem transexuais, eles estão confundindo e colando a ideia de ideologia com doutrinação, e não necessariamente o ensino de uma ideologia vai doutrinar. Você tomar contato com aquela ideologia não vai te doutrinar. A doutrina ela envolve uma coerção e uma apresentação do mundo como se o mundo fosse daquele jeito, e aquele é o jeito certo de se ler o mundo, o que se vê muito mais dentro de um campo religioso do que de um campo filosófico, ou de ideais, ou de ideias sobre o mundo, né? A gente tem a doutrina cristã, tem a doutrina budista, que também são baseadas em dogmas, em verdades irrefutáveis, e quando a gente entra num campo do pensamento, o ideal é que não tenha verdades irrefutáveis. Como eu disse, o ideal é que a gente tenha contato com todas as ideologias para entender como se lê o mundo. Eu acho que o interessante nesse sentido da gente entender é que, para mim, uma escola, quando você fala uma escola sem ideologia, não é uma escola que não vai ensinar as ideologias. Muito pelo contrário, é uma escola que vai colocar o aprendiz ali, o frequentador da escola,
a par de diversas ideologias vigentes para ele entender que existem diversas formas de ler o mundo. Quando a gente está falando de escola sem ideologia... E a gente olha quem está propondo as escolas sem ideologia, que grupos ideológicos estão propondo uma escola sem ideologia, aí você percebe que a visão que se tem de ideologia é totalmente equivocada. O comunismo é uma ideologia que a gente deve combater, ou o gaysismo é uma... O feminismo. O feminismo é uma ideologia. Quer dizer que não sejam ideologias. E o cristianismo também é uma ideologia. O nazismo também é uma ideologia. Que o neoliberalismo é uma ideologia. E esse principal é uma ideologia que é absorvida como natural. Então a gente acha que propriedade privada é natural, não é ideologia. Então o problema está simplesmente em você admitir uma coisa como normal e o resto como ideologia, e não tudo como ideologia. Tudo é ideologia. Menos que você estude numa escola confessional, ou seja, que é uma escola de freira, de padre, adventista, qualquer coisa assim, a escola é um lugar de discussão de um saber que é acadêmico, que é científico. A escola não é um lugar, por natureza, doutrinário. Não pode ser. De novo, a gente tem um mecanismo que ele é uma lógica inversa, né? O fato de você não permitir que se ensine um certo tipo de coisas que é doutrinário, né? E eu acho, para mim, isso só mostra como, de fato, algumas ideologias podem abrir o olhar de alguém para falar, nossa, peraí, isso aí é um absurdo. Né? Então é mais fácil se proibir, né? O conhecimento, na verdade. De novo, estamos falando da árvore do conhecimento e da perda do paraíso. Né? Assina o canal e sugere coisas pra gente. E se comentar sobre aquele que não deve ser nomeado, eu apago mesmo, eu não discuto. Aqui é o meu mundo, que é que nem o mundo do Pequeno Príncipe. Eu sou o Pequeno Príncipe e a Tati é a Rosa. Eu queria ser a raposa. Não, a raposa não mora, uma raposa é daqui, ó. A raposa não tá, não. Ah, tá. É só o Pequeno Príncipe e a Rosa. Eu não li o Pequeno Príncipe. Nem eu li o resumo. Eu achei que o Pequeno Príncipe era o resumo do Maquiavel.